Aleluia, Jesus. Irmão, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 27. Mateus 27, 51. Glória a Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Mateus 27, verso 51. Amém. Encontraram? Todos encontraram? Mateus 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e alegria, correram e a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, esse texto relata a crucificação de Jesus. Nós lemos aí um pouco já depois da crucificação, mas fala da crucificação e fala da ressurreição de Cristo. E esse texto, irmãos, eu diria que ele valida todo o Antigo Testamento, todas as profecias que apontavam para Jesus, todas as profecias lá de Isaías 53, tudo que apontava para Jesus se cumpre nesse texto, e ele valida não só as profecias que anunciavam esse momento, mas também todas as promessas que Deus tem para a nossa vida e para os dias de hoje. Tudo que Deus tem para nós é validado pela ressurreição de Jesus. E o que nós precisamos mais aprofundar é no entendimento do poder da ressurreição. Paulo, que foi um homem que escreveu aí 13 cartas do Novo Testamento e provavelmente Hebreus também, mas foi um homem que mesmo no mais alto nível de entendimento e de busca de Deus, ele sempre anelava pelo poder, pelo conhecimento do poder da ressurreição. Porque Deus, por mais profundo que você possa entrar na palavra, Deus sempre tem mais entendimento, mais graça, mais revelação, mais amor. O seu coração pode se dobrar cada vez mais ao Senhor. E é preciso buscar esse entendimento. Existe um relato sobre Agostinho, que diz que ele foi um homem que escreveu muito sobre a glória de Deus e sobre a grandeza de Deus. Ele tem um livro que se chama Cidade de Deus, que fala muito sobre isso. E no dia da sua morte, ele estava rodeado pelos seus discípulos. E em um momento ele apagou ali, os discípulos pensaram que ele já tinha morrido. Mas de repente ele volta gritando, dizendo: eu vi a glória de Deus, e tudo que eu escrevi é palha. Ou seja, o mais profundo que ele entrou, ele disse: agora isso é pouco, porque eu conheci algo muito mais sublime, muito mais profundo.
Nesse momento da crucificação, irmãos, Jesus estava lidando com todo o nosso passado, com todos os nossos pecados, com um escrito de dívida que era contra nós, que diz em Colossenses, era contra nós e era prejudicial. A palavra de Deus diz que Jesus pegou toda a dívida que era minha e sua e encravou na cruz, deixou preso na cruz, deixou lá crucificado. Não sei se existe nos nossos tempos ainda, mas no tempo do meu avô, do meu pai, quando a gente devia num boteco, num mercadinho, tinha um araminho, você pega aquela dívida e põe no araminho, está pago. É isso que está dizendo na palavra, a dívida que nós tínhamos contra Deus por causa do pecado, o Senhor encravou na cruz do Calvário e nós não devemos mais nada. A palavra de Deus diz em Romanos 5, verso 1, que agora mediante o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. Então Jesus na crucificação, ele lidou com todo o seu passado, lidou com todos os nossos pecados, e o diabo ele sempre quer usar o nosso passado para tentar nos impedir de alcançar o que Deus tem para o nosso futuro. O diabo olha para mim e para você e ele aponta os pecados para dizer: nós não somos merecedores, você não merece o que Deus tem para a sua vida. É uma acusação que o diabo tem contra a minha vida e a sua vida. E nós precisamos lidar contra a acusação do diabo para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Romanos 8 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele que nos justifica. Então, quando a acusação chegar na sua vida, saiba que você é livre por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos livres para colher todas as promessas, e essa palavra que o pastor disse agora, nós somos livres para viver isso e confiar na promessa de Deus, porque Jesus ressuscitou. E não é só a ressurreição, existe um poder nela que é disponível para a nossa vida. Romanos 8, 11 diz assim: se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito há de vivificá-lo, porque Ele habita em vocês. Então o poder que habitou em Jesus, o poder que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, pode ressuscitar em nossa vida tudo que porventura esteja morto. Sabe, os sonhos, as dificuldades que nós estamos tendo, um pecado que tenta tenazmente contra a nossa vida, o poder de Deus vem para limpar, para nos purificar. E a obra da cruz, irmãos, viabiliza algo precioso que se chama salvação. Talvez alguns de nós já estamos na caminhada cristã há algum tempo, e às vezes nós não valorizamos tanto a salvação como deveríamos valorizar. Porque quando nós valorizamos a salvação, a gente fala dela para todo mundo. Amém? Quando nós valorizamos a salvação, a gente comenta da salvação. Você não tem medo de falar que você é salvo, de que Jesus te amou, de que Jesus morreu no seu lugar. Então não é só viver as promessas pós-salvação, mas voltar na cruz para falar dela para quem ainda não foi alcançado. Por isso eu sempre gosto de pregar, de falar do amor de Jesus e de usar esse texto da crucificação e da ressurreição. Porque foi lá que Jesus mudou a minha história, e eu posso alcançar coisas poderosas lá na frente, mas foi por causa dessa obra salvadora lá atrás, que a minha vida foi restaurada, que a sua vida foi restaurada, que a vida daqueles que estão ao nosso redor podem ser restauradas também. É a obra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus está disponível nisso aqui. Efésios 2:8 diz: pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus, é pela graça, nós acessamos o que o Senhor tem para a nossa vida, crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. Ressuscitou para nos dar vida, você sabe disso? Sabe, isso está preso no seu coração, isso está anelado em você, isso está dentro de você o tempo todo, precisa estar em nós, irmãos. A mensagem simples do Evangelho, a mensagem de salvação. Irmãos, esse texto me chamou muita atenção, porque existem dois tipos de pessoas relatadas aqui. A Bíblia fala dos soldados romanos, do centurião, e os que com ele guardavam a Jesus. Esses homens guardavam a Jesus e estavam ali. E também tinham algumas mulheres que olhavam distante, estavam distantes da cruz. A Bíblia fala que esses soldados, eles testemunharam aquele momento,
Porque quando Jesus se rendeu ali, Ele se entregou por nós. A Bíblia diz que houve trevas, que houve um terremoto muito grande. Então aqueles homens foram constrangidos por aquela manifestação sobrenatural. Eles viram, eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu. Então isso acontece na morte e também acontece na ressurreição. No capítulo 28 diz, verso 2, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, as mulheres vão correndo para ver o que estava acontecendo, para ver se Jesus estava lá e tal, e vão ansiosas ali querendo ver, e quando elas vão para encontrar-se com Jesus, pensando que talvez ele estivesse ali ainda, um anjo do céu se manifesta, há um terremoto, as pedras se racham, se fendem ali, e outra vez, soldados romanos estavam ali. Irmãos, me intriga muito, porque eles foram testemunhas, talvez mais próximas da manifestação de Deus na cruz e da manifestação do poder de Deus na ressurreição, até mesmo mais do que as mulheres. Mas o grupo de soldados deram uma resposta e essas mulheres deram uma outra resposta. Por que isso? A Bíblia fala que esses homens, mesmo tendo essa experiência tão sobrenatural, de ver o poder de Deus se manifestando, de ver os mortos andando pela cidade, alguns ressuscitaram. E quando esse anjo se manifesta nesse lugar, a Bíblia diz que eles caem como se eles estivessem mortos. É a mesma experiência que João tem lá em Apocalipse. Quando Jesus se manifesta, eles caíram ali como se estivessem mortos. E a Bíblia diz aqui no verso 5, mas o anjo se dirigindo às mulheres disse, ou seja, o anjo, ele ignorou os soldados. Por que o anjo não deu uma palavra para aqueles soldados? O anjo ignorou os soldados, se virou e falou somente com as mulheres. Porque o anjo não falou para os soldados, ei, levante, eu tenho uma mensagem de salvação para a sua vida. Ele ignorou os soldados e deu uma palavra somente para as mulheres. Porque aqueles homens, eles não queriam compromisso com Deus, irmãos, e quem não quer compromisso com Deus, não tem a palavra de Deus revelada no seu coração. Quando você tem compromisso com a palavra de Deus, irmãos, Deus vai falar conosco, Deus vai trazer a revelação da sua palavra, Ele vai se mostrar vivo em uma palavra para a sua vida. Ele vai se mostrar vivo para nós. E é tão impressionante isso, porque eles tiveram a experiência lá na cruz, tiveram a experiência aqui no sepulcro, foram testemunhas muito próximas de tudo isso, mas logo à frente eles se vendem e se calam diante do testemunho da ressurreição em troca de dinheiro. Verso 11, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os seus discípulos e roubaram enquanto dormíamos. Irmãos, o que pode fazer um homem que tem experiências tão sobrenaturais com o Senhor, da manifestação de Deus, de ver pessoas ressuscitadas, ou sendo ressuscitadas andando na rua e se calar diante disso? Em contrapartida, nós temos essas mulheres. O anjo de Deus, irmãos, eu acho que, eu conjecturando aqui, eu penso que porque os anjos, eles não podem evangelizar. O evangelho foi confiado aos homens. Então eu vejo que esses anjos, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer para despertar aquelas mulheres para falar de Jesus. Eles disseram assim, corra, vá depressa, vai lá e fala para os discípulos, para os 11, que Jesus está vivo. E elas saíram correndo a anunciar, mas antes de alcançar os discípulos, antes de chegar naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus se manifestou a elas. Jesus se manifestou para aquelas mulheres e disse, salve. As mulheres se lançaram, se jogaram aos pés de Jesus, adoraram Ele ali. Aí Jesus disse, agora ide. Por que Jesus
se manifestou àquelas mulheres? Irmãos, não tem como anunciar a ressurreição de Jesus se nós mesmos não tivermos primeiramente o encontro com Ele. Não tem como. E Jesus tratou logo disso e se manifestou a elas, porque elas iriam anunciar a ressurreição. Nós precisamos, ao anunciar a ressurreição de Jesus, ter um encontro real com Ele. Sabe, de entregar a nossa vida, de entregar o nosso coração, de sermos gratos a tudo que Ele fez lá atrás na cruz do Calvário. Sabe, o escrito de dívida, a vida de pecado que nós tínhamos, a vida de mentira, de prostituição, de engano, sabe, de iras, de difamações e tudo isso, isso ficou para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, a maneira de viver também é nova. A maneira de nós vivermos também é nova. Primeiramente, é preciso ter gratidão. É preciso ter gratidão, andar em honra em todo o tempo. Sabe, os princípios do Evangelho não podem ser negligenciados na nossa vida. Muitos de nós queremos andar em alguns princípios e negligenciar outros. Isso não existe. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Equilibradas em todos os sentidos. Sabe, o nosso casamento precisa ser uma bênção, a nossa família precisa ser uma bênção, as nossas finanças precisam ser alcançadas, em tudo isso. E Jesus alcançou tudo. Jesus nos entregou tudo. Quando Jesus está sendo crucificado, Ele diz, está consumado. Uma palavrinha no hebraico, ou no grego, né? Tetelestai. Está pago. Irmãos, quando você paga uma conta hoje, as pessoas carimbam lá, o pago, o PG, alguma coisa assim. Naquele tempo, quando uma dívida era paga, eles escreviam tetelestai, está pago, era o recibo. Foi o que Jesus disse. A dívida que nós tínhamos, nós não temos mais com Deus, está quitado. Agora nós precisamos nos despertar por uma vida intensa no Senhor. Uma vida intensa no Senhor. Irmãos, se nós formos intensos com o Senhor, eu te garanto, Ele vai ser intenso conosco. Porque existe na Bíblia uma lei de reciprocidade. Dai, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E o próprio Deus disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso implica em uma força, uma intensidade, buscar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Ou seja, eu busco Ele com intensidade e Ele com intensidade age na minha vida. Eu creio que é isso que Deus tem para nós, intensidade. Sabe, nós precisamos buscar, ler a Bíblia e ser intenso na palavra, ler um texto, dizer, Espírito Santo, revela isso no meu coração porque eu te amo, eu te quero. Esses dias para trás eu me peguei orando, e eu com a Bíblia na mão, eu estava beijando a palavra, e falando, Jesus, eu te amo tanto, Jesus, eu quero te conhecer muito mais. Sabe, naquela hora eu senti uma aprovação de Deus no meu coração, dizendo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, continue, 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 continue. Gratidão pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Irmãos, a mulher, a figura feminina na Bíblia representa a igreja. Nós somos noiva de Cristo. Então nós temos que nos espelhar também nas atitudes dessas mulheres. Os soldados se venderam. Mas abra comigo, e vou te mostrar por que essas mulheres não se vendiam e não se venderam. Abra comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas 8, verso 1 diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Aquelas mulheres não podiam ser compradas por ninguém como testemunhas. Elas não podiam ser vendidas, por quê? Porque elas já serviam ao Senhor com seus bens. Elas não estavam presas no que esse mundo tem a oferecer. Elas não estavam presas.
Mas os soldados romanos, irmãos, um dia João Batista pregando e um soldado perguntou para ele: e nós, o que devemos fazer? João Batista respondeu: contentai-vos com o vosso salário e não deis falso testemunho. Foi exatamente nessa palavra que eles caíram. Eles já haviam sido orientados: não deis falso testemunho e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. E eles não se contentaram com o que ganhavam, mas venderam essa informação. Vocês imaginam se esses dois soldados, ou se esses soldados, eu não sei quantos haviam ali, se unissem aos discípulos com o testemunho que eles tinham da crucificação e daquele momento em que aquelas mulheres chegaram ali no túmulo ou no sepulcro, se eles se unissem aos 12 dizendo: eu também vi. Eu vi um anjo do céu se manifestando ali. Irmãos, esses homens seriam testemunhas poderosíssimas usadas na mão do Senhor, mas eles escolheram se vender. Irmãos, nós não nos vendemos talvez por uma grande quantidade de dinheiro, mas sabe, às vezes nós nos deixamos aprisionar simplesmente por uma vergonha, por uma timidez. Mas sabe o que destrói a timidez? Intimidade. Quando você tem intimidade com o Senhor, Ele vai te mostrando a sua real identidade, e toda timidez é arrancada de nós. Nós temos coragem de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, porque a timidez é arrancada de nós. Irmãos, quando eu me casei, tem criança não, né? Quando eu me casei, na noite de núpcias, vergonha de tirar a roupa. Sabe, mas a intimidade deixa a gente sem vergonha, não é? Para quem é casado. Assim é com Jesus. Você não tem medo de falar de Jesus para ninguém se você tem intimidade com Ele. Isso é gratidão. Isso é entender o que Ele fez pela nossa vida. Irmãos, que manifestações extraordinárias na cruz, no sepulcro. Mas existe uma garantia da parte de Jesus que isso não terminaria naqueles dias. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação do século, até o final dessa história, até a eternidade o Senhor estará conosco. E olha o que diz em Marcos, eu vou abrir aqui rapidamente. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, essa palavra será salvo, ela se repete por tantas vezes na Bíblia, nos prometendo salvação para aquele que crê. Se você crê, você é salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Precisamos sempre estar lembrando que o Senhor tem promessa de salvação para nós e para nossa casa. Continuando, quem porém não crê será condenado. Eu creio que você e nenhum de nós seremos condenados porque nós cremos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então o Senhor está confirmando. O Senhor está confirmando palavras na minha vida e na sua vida. Irmãos, muitas foram as palavras que o Senhor liberou na minha vida através de outras pessoas e vem se cumprindo. A confirmação da palavra é um sinal de Deus. Eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas oraram pela minha vida. Muitas pessoas falaram que um dia eu ia anunciar o Evangelho. E naquele tempo eu não acreditava nessa palavra, mas hoje eu estou aqui porque essa palavra vem se cumprindo e é um testemunho de Deus na minha vida. Com certeza acontecerá muitos testemunhos de Deus na sua vida também. Muitos testemunhos do Senhor na sua vida, como confirmação de uma palavra que foi liberada. Qual é a palavra que alguém ou que o Senhor liberou na sua vida? Tente lembrar dessa palavra e saiba de uma coisa: se você perseverar, ela irá se cumprir.
A palavra do Senhor irá se cumprir na sua vida. Irmãos, eu clamo por manifestações do poder de Deus. Domingo passado, que coisa extraordinária. Irmãos, onde o Senhor é amado, onde o Senhor é querido, onde Ele é desejado, Ele se manifesta. Onde é desejado, Ele se manifesta. Existem dois tipos de manifestações, ou dois tipos de presença de Deus na Bíblia. No Salmo 139 diz assim: se me escondo no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se faço a minha casa na alvorada, o Senhor me alcançará. Em todos os lugares o Senhor está presente. É uma presença, é uma onipresença, Ele está em todo lugar. Mas existe a presença manifesta, onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor traz um peso de glória. Irmãos, isso é sobrenatural. E quando há manifestação sobrenatural, quando essa manifestação, quando Ele se apresenta no nosso meio, quando tem aquele peso, irmão, se lance. Se lance. Se lance muito mais, porque Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na sua vida. Eu amo um texto do Antigo Testamento. 1 Samuel 18, verso 19. É um texto que fala quando Davi está fugindo de Saul. Um pouco antes, Davi estava ali no palácio com Saul. Saul pega uma lança e joga essa lança em Davi. E Davi sai assim, se esquiva e a lança penetra na parede. E Saul começa a perseguir Davi de forma muito mais firme do que antes. E Davi sai fugindo. E ele sai correndo e ele vai até uma casa de profetas. Ele se encontra primeiro com Samuel e vai para essa casa de profetas. Era uma casa onde os profetas se reuniam, onde eles aprendiam a palavra, onde eles eram instruídos. E Samuel instruía todo mundo ali. E Davi se esconde naquele lugar. E Saul fica sabendo que Davi está escondido lá. Saul manda um primeiro grupo de mensageiros para pegar Davi e trazê-lo, porque Saul queria matar Davi. Então começa a chegar aquele primeiro grupo de mensageiros na casa do profeta. Quando os mensageiros estão se aproximando da casa dos profetas, o Espírito de Deus vem sobre esses mensageiros que queriam matar Davi, e eles começam a profetizar. Mesmo estando com um intento tão negativo no coração, o poder de Deus manifesta na vida deles, e eles começam a profetizar. Saul fica sabendo disso e envia um outro grupo, um segundo grupo de mensageiros. E eles vão para capturar Davi, acontece a mesma coisa, o Espírito de Deus vem e eles começam a profetizar. Saul fica indignado e ele também vai para capturar Davi. Quando ele está se aproximando da casa dos profetas, acontece a mesma coisa e ele começa a profetizar também. Irmãos, o nível de proteção que Deus tinha com Davi, de zelo pela vida dele. Sabe por que Deus era tão intenso assim com Davi? Porque Davi era intenso em Deus. Davi era intenso em Deus. E aqueles homens queriam capturar Davi, queriam matar Davi. E o Espírito de Deus veio sobre eles. Eu me lembro da profecia de Joel, onde diz que o Espírito do Senhor descerá sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Se é sobre toda a carne, não é só sobre aqueles que estão aqui dentro do templo, congregando, se santificando, mas sobre aqueles que precisam ser alcançados também. Precisamos ser intensos. Tem um texto, acho que é Crônicas 5, eu quero que você abra nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 11. Esse texto também é maravilhoso, irmãos. Segunda Crônicas 5, verso 11. Segunda Crônicas fica depois de Primeira Crônicas, se te ajuda. Cinco 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos.
E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, existe algo que me chama a atenção, que está aqui no verso 11, que diz: porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. Ou seja, se um estava escalado das 6 ao meio-dia, suponhamos, e o outro do meio-dia às 6, irmãos, eles não ficaram em escala, eles se reuniram todos. Ou seja, eles foram além do que lhes estavam sendo pedido. Eles foram além. O que está sendo pedido para nós? Irmãos, nós temos que aprender a ir além daquilo que nos está sendo proposto, daquilo que nos está sendo pedido. Quando eles fizeram isso, irmãos, Deus se manifestou de uma maneira muito mais extraordinária. Se manifestou de uma maneira em que eles não precisaram ministrar, o Senhor ministrou a eles. O Senhor fez na vida deles. Domingo passado eu lembrei desse texto, porque no final nós não precisávamos fazer nada, o Senhor estava fazendo. É isso que nós precisamos desejar, que o Senhor faça o sobrenatural, e nós sejamos pessoas que estejamos ali apenas para adorá-lo, para cultuá-lo, para dizer: o Senhor é santo, o Senhor é santo. É isso que está acontecendo nos céus, os anjos estão dizendo santo, e a glória do Senhor está ali presente e manifesta. Ou seja, começou na cruz do Calvário, mas não vai parar. O que Jesus começou na cruz do Calvário, aquela manifestação poderosa, tudo aquilo começou lá, mas não deve parar. No livro de Atos, capítulo 4, os discípulos estavam sendo todos perseguidos. E eles param tudo e fazem uma oração. E eles fazem uma oração dizendo assim: Senhor, olha, Senhor, as tuas perseguições, o quanto nós estamos sendo perseguidos. Estende a tua mão e concede graça. Nos dê ousadia para que nós possamos pregar a tua palavra enquanto eles estão orando. O que aconteceu? Houve um terremoto, houve um tremor. Qual a outra vez que tinha acontecido tremor? Que Jesus estava remetendo a eles? Lá para a cruz e para a ressurreição. Eu já fiz tudo. Pega firme, vá em frente, porque está consumado. Está consumado. Irmãos, os fariseus, os saduceus, eles viraram para Jesus uma vez e disse: o Senhor pode nos dar um sinal? O Senhor pode nos dar um sinal para que a gente creia? E Jesus disse: apenas um sinal será dado a essa geração incrédula, e é o sinal do profeta Jonas. Sinal do profeta Jonas. E eles sabiam exatamente o que era o sinal do profeta Jonas. Quando uma pessoa morria naquele tempo, eles faziam um desenho bem bizarro na pedra. Um desenho de um grande peixe. Esse desenho de peixe que tem na Bíblia, na capa da Bíblia. Estão vendo? Um desenho de um peixe. E fazia um peixe assim, com uma boquinha e uma pessoa saindo da boca. E colocava bem no sepulcro das pessoas. Como quem está dizendo: essa pessoa um dia vai ressuscitar. Então aqueles homens sabiam o que Jesus estava falando, de sinal do profeta Jonas. Irmãos, e muitas pessoas, inclusive os rabinos, as pessoas lá de Jerusalém, eles acreditam que Jonas, ele morreu dentro do ventre do peixe.
A oração que Jonas faz, a Bíblia diz que é no Hades, que é num lugar de tormento, não é dentro do peixe apenas. Então eles acreditam que Jonas morreu dentro do peixe, passou 3 dias, e no final dos 3 dias, ele não só foi lançado na praia, como ele também ressuscitou. E era isso que Jesus estava passando para eles. Eu vou dar a vocês o sinal do profeta Jonas, que é o sinal da ressurreição. Mas é incrível porque tudo que Jesus estava fazendo, todos os milagres que Jesus estava fazendo, todos os sinais, todas as bênçãos, tudo que ele estava fazendo naqueles dias, não eram suficientes para aqueles homens. Eles pediram um sinal a mais. Irmãos, quantos foram os sinais que Deus já fez nas nossas vidas? Você já percebeu que nós sempre estamos em busca de mais um sinal? Já viu isso? Nós sempre estamos em busca de mais um sinal. Irmãos, não se trata de mais um sinal, se trata de nós entendermos todos os sinais que o Senhor já fez na nossa vida. Se eu for contar para você tudo que Jesus já fez na minha vida, irmãos, eu já fui encontrado morto. No ano de 2007, o pastor acho que já sabe disso. No ano de 2007, eu estava trabalhando na Espanha, eu fui encontrado dentro de uma banheira, morto. Meus colegas chegaram, eu estava sangrando pelo nariz, não tinha nenhum sinal de vida, chamaram a ambulância, me voltaram com choque, com o desfibrilador, e eu fui para o hospital e fui diagnosticado com meningite, meningococcus, alguma coisa assim, que é a pior meningite que tem. E hoje estou pregando a palavra de Deus, então eu não preciso ter expectativa em mais um milagre para me crer na palavra, eu preciso apenas olhar o que o Senhor já fez na minha vida. O Senhor já te livrou de muitas coisas, o Senhor tem te livrado, tem te abençoado, tem te fortalecido na palavra. Você hoje está aqui ouvindo a palavra e tem gente morrendo agora, de acidente de carro, tem gente morrendo agora de tiro, envolvido em problemas, e você está aqui. E o fato de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus é um sinal para a nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar os pequenos detalhes e o zelo do Senhor conosco, e sermos gratos a isso. A cruz do Calvário não é um pequeno sinal. A ressurreição de Jesus não é um pequeno sinal. É um sinal grandiosíssimo. E se nós nos apoiarmos no que Jesus fez na cruz, na sua ressurreição e no comissionamento que Ele tem para a nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos apenas crer. Noé só recebeu uma palavra e ele trabalhou por mais de 100 anos construindo uma arca, sem ouvir a voz de Deus mais nenhuma vez. Apenas aquela palavra lá no início foi o suficiente. Se o Senhor Jesus já te deu uma palavra, creia nessa palavra, permaneça nessa palavra. Não fique em busca de outros sinais, apenas creia no sinal que o Senhor já tem feito a ti, no sinal que Ele tem te dado. Eu vou mostrar para você o quão mais forte é a palavra de Deus do que um sinal. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vamos ler junto o último versículo do capítulo 16, antes de entrarmos no capítulo 17. Mateus 16, verso 28, diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais.
Amém? Irmãos, pensa numa visão extraordinária. Jesus já havia dito que tem alguns aqui, ele falando com os discípulos, tem alguns aqui no nosso meio que não passará pela morte antes que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. Passam-se 6 dias, ele chama Pedro, Tiago e João e sobem num monte. E a palavra de Deus diz que ele se transfigurou, ou seja, ele assumiu uma outra forma, uma forma divina, uma forma que parecia uma grande luz. E as suas vestes se tornaram alvas, se tornaram brancas, branquíssimas. Foi algo muito grandioso. Então está ali Jesus transfigurado, de repente aparece Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Pensa numa visão extraordinária. Jesus glorificado, Moisés e Elias ali também junto. Pensa no nível de glória de Deus que estava naquele lugar. Mas os discípulos permaneceram de pé. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento o próprio Deus disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando Deus falou, eles caíram prostrados com o rosto em terra. Irmãos, não foi a visão que eles tiveram que derrubaram, que fizeram que as estruturas deles fossem tocadas, mas a palavra que eles ouviram. Irmãos, não é o que nós estamos vendo nesse mundo, não é as coisas que Deus está fazendo que vai tocar primeiramente no nosso coração. O que toca em nós primeiramente é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que derruba em nós toda a estrutura que precisa ser derrubada. A estrutura da incredulidade, do medo, isso tudo vai ser derrubado pela palavra de Deus. Muitos de nós procuramos aquilo que Deus pode fazer, porque se Deus fizer alguma coisa, eu vou ser fortalecido. Amém, isso também é válido. Mas se Deus liberar uma palavra no seu coração, um remo, uma palavra revelada, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. O que tem me sustentado não é somente o que Deus fez, mas o que Deus tem falado no meu coração. Davi disse: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nas tuas palavras. Eu tenho ouvido a voz do Senhor. Sabe, então começou na cruz, mas Deus quer fazer muito mais nas nossas vidas, através dos seus sinais, mas primeiramente pela sua palavra sendo revelada no nosso coração. Amém? Só quero trazer mais um exemplo, já encerrando. Já são 9 horas. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Pedro está pregando a palavra na casa de um homem chamado Cornélio. Um homem que ainda não havia entregado sua vida a Jesus, mas ele amava a Deus. A Bíblia diz que ele ofertava e orava e fazia orações constantes a Deus. Então, em Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê é perdoado. Todo aquele que nele crê é salvo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Se a palavra de Deus estiver em nosso coração, se nós formos receptivos para com essa palavra, o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Engrandecendo a Deus.
Esse texto parece muito com o texto que nós lemos em 2 Crônicas. Deus se manifestou de uma maneira em que os sacerdotes não precisaram mais ministrar. Depois que o Espírito Santo veio nesse lugar, Pedro não precisou falar mais nada. Sabe, o discurso, a pregação dele se encerrou ali. E o Senhor continuou ministrando. Eu creio nesses dias na nossa vida. Eu creio nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, pela tua manifestação, Senhor. Primeiramente porque amamos a tua presença, amamos o teu nome, Jesus. Amamos tudo que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, nos ensina a ser gratos, Espírito Santo. Que a tua palavra seja revelada em nossos corações e nós te conheçamos como o Senhor é. Oh, Jesus. Que te darei, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ah, Jesus. Se o Senhor aceita uma pessoa cheia de falhas, se o Senhor aceita, Senhor, alguém cheio de defeitos, Jesus, mais uma vez eu te entrego a minha vida. Mais uma vez eu digo sim ao teu evangelho. Mais uma vez eu digo sim ao que o Senhor fez na cruz do Calvário, em meu benefício, em nosso benefício. Mais uma vez eu digo sim, Senhor, para cada gota de sangue. Mais uma vez eu digo sim, Senhor, por tudo que o Senhor sofreu e padeceu. Nós dizemos sim, Pai, sim a tudo que vem de Ti. Sim, Jesus. Porque tenho plena convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do teu amor, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Tu és santo. Aleluia, Jesus.